E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Para quem ainda não sabe, eu sou o Rodrigo e hoje eu trago essa edição aqui que eu vou confessar para vocês que eu hesitei um pouco e que eu cheguei a pensar em não mostrar. A razão pela qual eu pensei em não mostrar é bastante simples, né? Realmente pelo estado de conservação da edição. Não que eu tenha tipo, ele tava com vergonha de mostrar que a edição é castigada. Não, né, gente? Eu já mostrei algumas edições em estados bem lamentáveis aqui pra vocês. Quem por acaso tá acompanhando o canal já percebeu isso. Mas porque eu não queria realmente ficar manuseando muito. Eu não costumo ter essas coisas, tá? Eu não costumo ter essa coisa de, não vou mexer, não vou pegar. Mas essa daqui é uma edição que eu tenho certeza que vocês muito pouco viram por aí. Alguns talvez nunca nem tenham ouvido falar que um dia essa revista existia. Né? Posso estar exagerando, mas tenho certeza que muita gente não ouviu falar dela e que ela é muito pouco vista, cara. Você não vai encontrar muita coisa. Preste atenção, não estou dizendo que não vai encontrar nada. Eu estou dizendo que não vai encontrar muita coisa a respeito deste empreendimento da editora Block. Né? A revista Sherlock apresenta. Então, eu queria ter um certo cuidado, mas é aquela coisa, se você tem uma coisa de que você se orgulha, pra que você não vai mostrar? Você vai esconder? Não faz muito sentido pra mim, né? Eu quero compartilhar, eu quero ver quantas pessoas mais conhecem. Então eu vou ter bastante cuidado pra manusear, tá? Vocês podem ver aqui, tenho certeza que já perceberam pelo brilho aqui, ó, que houve um restauro. A gente se obrigou a fazer um restauro aqui em casa nela, que é óbvio, não ficou perfeito, mas que garantiu pra ela um pouco mais de saúde pra ela se manter existindo, né? E aqui está o vídeo para que vocês conheçam então. A Sherlock apresenta, esse é o ano 1 e esta é a edição número 1. Eu tenho muito orgulho de ter essa edição número 1, tá? Qual era a ideia da Block quando lançou essa revista? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Ela é uma edição dos anos 70, tá? Aqui, ó, é uma edição dos anos 70, para ser mais preciso, de 78, se não me engano. E a ideia da Block era fazer o que na verdade já acontecia em outros títulos da própria editora. A revista não era de um personagem só. Né? Você não teria um personagem só desfilando nas páginas da revista. Cada edição focaria em um personagem. Uma ideia que a Block, suponho, julgava esperta para poder aproveitar vários personagens diferentes numa mesma revista. Né? Talvez muito por economia, talvez por achar que isso atrairia mais os leitores. Os mistérios da edição, né? Os mistérios do que faz uma editora escolher um caminho, às vezes são um pouco insondáveis, mas é isso. Essa primeira edição tem essa capa lindíssima. Eu acho essa capa muito linda. Como vocês já perceberam, ela trazia Doc Savage, né? O Homem de Bronze. Eu já tinha conhecido o Doc Savage, eu prefiro chamar de Savage, pode ver que eu falei Savage, porque eu vi algumas pessoas, né, eu conversei a respeito disso aqui com algumas pessoas e muita gente insistia que se falava Savage, né. Eu particularmente acho que é Savage mesmo, né, e eu prefiro falar Savage, então durante o resto do vídeo vocês vão me ver falando Savage mesmo. Mas a capa é muito linda, cara, é uma capa muito bonita. Aí na capa diz, ó, do cinema para as histórias em quadrinhos, isso porque havia um filme deste personagem, tá? Um filme lançado na época para o cinema. Trazia mais, ó, pôster de Roger Moore, o 007, era o 007 então, né, o ator. Uma reportagem com Ron L, no Cine Nostalgia Istambul. E há uma ficha, né, uma espécie de fichário com a pistola Luger. A ideia da Block era principalmente focar nessa revista naqueles personagens mais do mundo, por isso o nome Sherlock, mais do mundo policial, mais do mundo da aventura policial, investigativa, sem que, claro, fugisse do conceito de super-heroísmo e muito menos do conceito ficcional, da coisa da ficção científica, das máquinas tecnológicas, aquela coisa toda. E o Doc Savage, escolhido para abrir a revista, para ser o número 1, foi a escolha mais perfeita para isso, né? O Doc Savage é um personagem que eu creio que
grande parte das pessoas sabem, né? Ele é do universo Pulp, é um cara que andou lá ladeando, vamos dizer assim, as bancas da época áurea dos Pulps, né? Com o Sombra, com o Morcego Negro, com tantos outros personagens dessa estirpe, né? Os personagens que eram publicados no Pulp da época, naquelas velhas edições Pulp, ele é oriundo de lá. E vários personagens como ele, a ideia era que eles desfilassem pela Sherlock. Aí aqui, né, na primeira página aqui, na primeira página não, né? Seria na contracapa, aqui na segunda capa, há um pequeno editorial explicando isso, explicando que a ideia da revista é que apareçam vários personagens, inclusive ele cita, ó, que vai ter o Punidor, o Matador, entre outros. Eu confesso que não conheço esses personagens, Punidor e Matador. Eu também confesso que eu não sei, eu não pesquisei para saber quantas edições a Sherlock teve, né? Eu não sei até onde ela foi. Se alguém aí por acaso souber, pode me dizer, né? E aqui ele explica aquilo que eu já falei, né? Que o Doc Savage é um personagem oriundo das revistas Pulp. Ele explica também que esse material que ele está publicando aqui com essas histórias foi produzido pela Marvel, né? A Marvel adquiriu os direitos do personagem e produziu, né, histórias em quadrinhos com eles. E são essas histórias que estão aqui. Essa cena aqui em cima é do filme, tá? E aí vamos para a história propriamente dita. A história é muito boa, cara. É uma história gostosa de ler. É uma revista já, né, que está às portas dos anos 80. Então ela já está perdendo um pouco daquela inocência que eu falo que as edições mais antigas tinham, né? Ela já está começando a entrar numa vibe mais intrincada de ter um enredo um pouco mais denso, em que o mundo está realmente ameaçado. O Doc Savage é uma espécie de Batman que não usa máscara. Eu acho que talvez seja a maneira mais simplista de definir ele, tá? Ele é um cara que treinou seu corpo à exaustão, possui um condicionamento físico invejável, incrível, tipo de atleta olímpico. Ele é rico, né? Ele possui uma conta bancária super gorda, né? É um cara milionário e é extremamente inteligente. Ele é um cara extremamente inteligente, né? E ele usa todas essas habilidades e dons, né, na investigação e no combate ao crime. Ele tem uma equipe, a equipe é formada por esses caras aqui, né? Cada um deles tem uma habilidade própria. Por exemplo, temos aqui, ó, Monk, atarracado, truculento e entendido em química. Temos Han, elegante como um conde, bem falante e entende de leis. Temos o Remy, engenheiro brilhante e homem de músculos de aço. Temos o Longton, técnico em eletricidade, cheio de ideias. E aí nós temos o Johnny Harper, um geólogo doido por livros e palavras. Aí essa equipe, unida à inteligência e à capacidade física do Doc Savage, era tipo a equipe de elite perfeita para a investigação. Alguns anos depois, literalmente anos depois, eu li outras histórias com o Doc Savage e inclusive fiquei sabendo, embora não tenha tido a oportunidade de ler direito. E quando eu digo ler direito foi porque eu cheguei a baixar por scan, mas eu acabei achando ruim ler por scan, cara. Eu na verdade não tenho muito prazer em ler por scan, mas houve, por exemplo, um crossover em que o Doc Savage encontrava um dos meus personagens prediletos da era Pulp, que é o Sombra, né? E eu lembro até de ter lido, mas eu não consegui extrair prazer da leitura, né? Aqui ele enfrenta uma espécie de organização criminosa, né? Que tem esses caras com esses uniformes aí, que
como você pode ver, ó, é o que eu falei, né? Um pouco da inocência já estava se perdendo. Ó. A morte, a suicídio, os caras não querem ser capturados, se suicidam e tal. E ele enfrenta essa organização que, para variar, tá aí querendo dominar o mundo, chantagear os governos e essas coisas todas. E a equipe dele, cada um dentro de sua habilidade especial, sempre capitaneada pela liderança e capacidade do Doc, né, acaba enfrentando essa organização para livrar o mundo. Aí ele mora, como eu falei, ele é milionário, ele tem muito dinheiro e tem muito equipamento. Ele mora numa cobertura que se abre, de onde sai, ó, uma aeronave para que ele usa, que para a época, né, tem que lembrar que são histórias que se passam, acho que lá nos anos 50 e tal. Então, para a época isso era o suprassumo da tecnologia, né? E o desenho, né, a arte é muito boa, cara, né? A arte é fenomenal, a história é boa, a arte é muito boa. Essa é uma das ocasiões em que você tem em mãos um personagem que você não conhecia e que você acaba gostando e descobrindo que, apesar da revista ser uma revista antiga, né? Ser uma revista datada, você tem em mãos um roteiro muito bom, um roteiro que já estava muito próximo do que se vê hoje em dia, mas ainda sem, como eu sempre digo, aquele dramalhão chato das edições de hoje em dia. Aí vinha com essa matéria que quem é quem na literatura policial, adequado para a revista que se propõe a mostrar personagens que vivem aventuras policiais, né? Era meio que uma ideia de fugir do super-heroísmo em si, embora, como eu digo, no material que era escrito pela Marvel, isso não seja totalmente possível, porque a Marvel, até no terror, as histórias parecem de super-herói. Aqui está o pôster, né? Que vinha junto do Roger Moore, né? Quem diria, ainda está aqui. Aí aqui tem uma matéria com o Ron L, né, que é o cara, né, que fez o Doc Savage no cinema, né? Aqui tá ele, a sua equipe, ó. Diga-se de passagem, em aparência ele não fez muito jus ao Homem de Bronze, né? Mas vamos vamos entender também as limitações da época. Aqui tá o Cine Nostalgia falando do filme Istambul. Aquela coisa que eu sempre falo, que a Block adorava trazer uns extras e nem sempre esses extras tinham alguma coisa a ver com a história em si, né, que ela se propunha. E aí a história segue. Cara, eu não lembro de ter visto em algum lugar aqui na revista quem é o artista, cara. Nem quem é o artista, nem quem é o escritor. Olha esse painel aqui, ó, tá muito bonito. Eu realmente não me recordo. Aqui tá a ficha com a tal da Luger, ó. Curioso, né? Hoje em dia isso aqui dá uma treta, né? Dá uma treta, né? Revista infantil mostrando armas, né? Então aqui eles enfrentam a ilha, onde eles acabaram indo para uma ilha lá enfrentar pro confronto final com o pessoal dessa organização. E lá era tipo a ilha do Dr. Morro, né? Ele transformava os caras em monstros, ó. É uma história muito boa, com todos os ingredientes de aventura policial e ficção científica dos anos 60 e 70. É o Doc Savage transplantado para os quadrinhos, mas sem perder aquela essência pulp, né? Mas como eu estava falando, eu não lembro de ter visto aqui, cara, quem foram os artistas que produziram a história. Eu não estou vendo aqui. O traço eu reconheço, eu desconfio que esse traço parece o do Mike Ploug, né? Mas eu não tenho certeza se eu posso estar enganado. E o roteiro eu também não consegui descobrir, porque não tem aqui, não tá em lugar nenhum aqui quem é que produziu o roteiro. Mas a história é fantástica. É boa demais. Eu sempre acho que, seja quantas edições que durou essa revista Sherlock, ela deve ter apresentado edições muito legais, muito bacanas. Eu gostaria de ter outras. Eu espero um dia ainda encontrar outras, porque eu gosto demais. E esse número 1 aqui, cara, para eu substituir ele, para eu deixar de manter ele na minha coleção, só se eu encontrar outra edição número 1 em melhor estado que essa, porque senão
eu vou guardar para sempre, porque eu tenho o maior orgulho de ter o número 1 da revista Sherlock, né? E quem gostou, deixa o like.